Chegamos em 2023, provavelmente você deva estar interessado em ter um Nintendo Switch Lite, que é todo charmoso nas suas diversas cores, além das versões especiais, um videogame leve e com uma biblioteca incrível, que já te digo, foca nessa biblioteca de jogos, que será um ponto crucial no decorrer do vídeo. Mas você deve estar pensando se ainda vale a pena investir sua grana nesse videogame que já tem uns 5 anos nessa versão mais compacta. Ou se somar com a idade do irmão mais velho, o Nintendo Switch tradicional temos 7 anos dele já no mercado, com um hardware que diante dos concorrentes se mostra defasado, principalmente agora que temos a nova geração da Sony e da Microsoft, mostrando seus novos consoles de mesa que esbanjam teraflops de potência gráfica, ou os novos portáteis como o Steam Deck, que mostra o potencial da Valve, trazendo um videogame portátil que te possibilita levar toda a sua biblioteca da Steam para a palma da sua mão. Isso sem falar da invasão dos portáteis chineses, que aqui todo ano eles lançam mais modelos com maior potência ou maior variedade de possibilidades. Alguns já com Windows embarcado, para você tornar ele um verdadeiro concorrente do Steam Deck da Valve. Então, as dúvidas sobre ter ou não um Switch Lite nesse ano 2023 é compreensível. Alguns até mesmo pensam se vale ou não manter seus atuais Switch Lite, pois cogita um boato que esse pode ser o último ano do Switch, pois a Nintendo pode estar trazendo o sucessor do seu incrível portátil híbrido para o final do ano de 2023. Então, vamos ter uma conversa franca e direto ao ponto, pois quero tirar todas suas dúvidas, te mostrar um cenário completo do Switch Lite nesse ano e ele diante das diversas opções que você pode ter para investir seu suado dinheirinho. Então, vem comigo que vou te ajudar a tomar essa decisão por você mesmo. Vamos lá! Primeiro, vamos tirar o elefante branco da sala, o novo Steam Deck da Valve. Ele pode ao primeiro momento parecer um concorrente direto do Nintendo Switch, mas ele não é. E não digo isso por trabalharmos em hardwares com maior ou menor potência, mas sim por sua faixa de preço. No mercado internacional, o Nintendo Switch tem 3 faixas de preço: o Switch OLED, o mais caro da família, como uma versão Premium por $350. Logo após, temos o Nintendo Switch versão 2 por $300. E ele, o foco do nosso vídeo, o Switch Lite por $200, sendo uma faixa de preço muito competitiva por lá. Já o Steam Deck inicia sua faixa de preço com o aparelho custando $400, seguindo de outro por $529 e outra edição por $649, sendo que cada versão o que muda é o seu armazenamento interno, mas ele te dá opções de acréscimo de memória por conta própria ou micro SD. Mas veja bem a faixa de preços. Com o Steam Deck mais barato, você compra 2 Nintendo Switch Lite. Então, eles não concorrem na mesma faixa de preço, por mais argumentos que você tenha de pró ou contra. O preço do Steam Deck coloca ele em outro patamar de discussão, sem falar que ele nem mesmo é vendido no Brasil. Então, não sabemos o que a Valve pode tentar nesse ano aqui no nosso país. Mas, por enquanto, você precisa importar o Steam Deck e, por sua própria conta e risco, lidar com as taxas de importação. Sendo que o Nintendo Switch Lite no Brasil já se acha com facilidade na faixa de R$1.000 a R$1.200 nas suas promoções, chegando até menos se você usar algum sistema de cashback ou cupom de desconto. Então, se você tem entre R$4.000 a R$5.000 para investir no Steam Deck no Brasil hoje, o Nintendo Switch Lite não é para você. Mas se a sua intenção não é investir um rim seu num videogame hoje, continua comigo que agora eu vou te mostrar o que o Switch Lite ainda tem a te oferecer nesse ano. Muitos se enganam em pensar que o fim da vida de um console é ruim, pois se o sucessor daquele videogame chegar, você perderá X ou Y. Na verdade, essa é a melhor época para você comprar o console e os jogos no menor preço possível. Pode perguntar para quem teve um Nintendo 3DS no final da sua vida, pois até hoje esse portátil possui uma das maiores bibliotecas de jogos, mas como o foco não é 3DS, deixa eu voltar para falar do Switch Lite. Por aqui, temos 7 anos de jogos exclusivos e não exclusivos que foram feitos para esse portátil, sendo que todos os jogos do Nintendo Switch padrão irão funcionar no Lite, exceto pelos jogos de dança e fitness, mas esses eu vou deixar outro vídeo que tenho do canal para você conferir. Mas se você considerar que tem incríveis jogos da série Pokémon, jogos do Kirby, coletâneas incríveis do Mario, seja em plataforma 2D, 3D, esportes e o famoso Mario Kart 8 Deluxe, Bayonetta 1,
2, 3 e a série Zelda, que ainda temos pelo meio do ano de 2023 o Tears of the Kingdom, que será um divisor de águas na série, sendo um sucessor do premiado Breath of the Wild. Só que você tem uma das melhores bibliotecas de exclusivos, que atende de A a Z, de crianças a adultos, e são jogos atemporais, pois você, jogando eles no lançamento ou jogando eles hoje, continuará divertido e criarão memórias na sua vida por conta da experiência que vão lhe proporcionar. A Nintendo é especialista em criar experiências memoráveis. Se você teve um Nintendo 64, lembrará de Zelda Ocarina of Time. Se teve um Super Nintendo, lembrará de Mario World. Se tiver um Nintendo Switch, lembrará de algum desses que citei, pois são experiências únicas hoje no mundo dos jogos. E se você não teve um Switch nesses anos pra cá, ainda terá a mesma experiência, sendo isso que deve lhe mover a ter ou não um Switch Lite. Você quer viver alguma dessas experiências na palma da sua mão? Se a sua resposta for sim, não importa se vier ou não um sucessor do Switch esse ano, você ainda quer viver essa experiência desses jogos. Mas você talvez me responda que é isso que você quer, mas não quer fazer um investimento hoje para amanhã ter um videogame defasado dos lançamentos desse ano ou do próximo. Então, vamos aprofundar esse diálogo agora. A Nintendo mostrou lançamentos de jogos até a metade do ano de 2023, o que deixou uma pulga atrás da orelha dos fãs da marca, já que isso pode deixar claro que no final do ano teremos um sucessor do Switch revelado, sendo o próximo console que irá ser a casa principal dos jogos da Nintendo. Se você for um viajante do tempo ou estiver vendo esse vídeo no futuro, já deixa aqui nos comentários se o sucessor do Switch realmente foi revelado no final do ano de 2023. Mas vamos olhar para o lançamento do Nintendo Switch. Ele foi revelado em outubro de 2016, mas somente começou a ser vendido em março de 2017, sendo que as poucas unidades do Switch criaram filas de espera pelo console lá no exterior, já que no Brasil fez a alegria dos importadores, que vendiam o Switch por valores acima dos R$4.000. Por que te mostrei esse histórico? Pois mesmo que a Nintendo revele um Switch Pro ou um sucessor do Switch, ainda teremos que esperar pelo início de 2024 para ele ser vendido, e como nós somos brasileiros, só iremos conseguir comprar ele num valor decente lá para o meio ou final de 2024. E isso se ainda tiver um rim disponível. Se já tiver vendido ele num outro videogame que tenha comprado, aí demora mais. Estamos falando de expectativa e realidade. Um Switch Lite hoje na sua mão vai te permitir jogar toda a biblioteca do Switch num valor adequado, com jogos que estão começando a baratear com a chegada da mídia física oficial brasileira, além das importações estarem facilitando muito conseguirmos jogos exclusivos da Nintendo com valores baixos e parcelamento. Então, a menos que você esteja disposto a passar um ano sem um videogame portátil incrível nas suas mãos, eu te digo que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. E os concorrentes portáteis chineses, como ficam diante do Switch Lite? Eles são mais potentes. Alguns conseguem bater de frente com o Steam Deck e tudo mais. Eu te digo que eles devem ser opções incríveis, mas que vivem no mundo da emulação. Não são sistemas proprietários, onde recebem jogos feitos para eles, otimizados e adequados para jogar online com outras pessoas com tanta praticidade quanto um Switch Lite. Então, se você não se importar em emular jogos, que no Brasil a lei te permite emular jogos de forma digital, desde que você tenha os originais em sua posse, te digo que ainda pode valer mais a pena um Switch Lite. Pois por aqui, eu e outros que passam pelo canal, conseguimos comprar jogos em precinhos excelentes, todos diretos na eShop da Nintendo, legalmente adquiridos, mudando a região pela América Latina, recheando nossos cartões de memória e pagando bem pouco, algo que eu e todos estamos aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Quer jogar a coletânea de Resident Evil no portátil? Vamos te ajudar a pagar bem pouco. Monster Hunter Rise, que agora está chegando nos demais consoles, já está por aqui no precinho excelente nas promoções. Que tal ter Diablo 2 ou 3 no portátil? Borderlands, Cuphead, Dragon Ball Z, Naruto, Final Fantasy, South Park, Assassin's Creed. Temos múltiplos jogos de terceiros por aqui, pois o Nintendo Switch é o campeão atual de venda dos consoles, e isso atraiu todas as empresas para lançar seus games aqui. Para não deixar o vídeo mais longo, depois dá uma pesquisada. Você vai se surpreender achando jogos incríveis rodando de forma portátil, te fazendo repensar se quer mesmo emular jogos, em vez de jogar games preparados para um portátil incrível.
E eu vou ficando por aqui. Me diz aí, você pretende ter um Switch Lite nesse ano de 2023? Você tem alguma dúvida que eu não respondi nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários, que eu mesmo volto por aqui para te ajudar. Inclusive, vou te deixar passando outros 2 vídeos aqui do canal, pois algum deles pode ter uma dúvida que você tenha, pois aqui eu tratei de te responder somente assuntos relevantes a esse ano, mas elogios ao peso do Switch, sua qualidade de tela e diversos pontos similares já falei em vídeos anteriores, que vale a pena você assistir e ficar por dentro desse universo que é o Nintendo Switch. Valeu pelo tempo que passamos juntos, abração e até mais!